Irmãos e irmãs, estamos na 18ª semana do Tempo Comum, nessa segunda-feira, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." E Jesus disse: "Trazei-os aqui." E Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto do Evangelho de Mateus traz para nós a misericórdia de Jesus para com a multidão que o segue e o que o busca. Buscam Ele por saber que Ele faz milagres e por saber que Ele pode saciá-los da fome que tem, a fome de pão, mas principalmente a fome de um bom pastor. A multiplicação dos pães que acabamos de escutar nos leva a pensar, primeiro, que quando Jesus chega, Ele vê as multidões, Ele observa, Ele percebe, e aí Ele cura os doentes que lá estavam. Após a cura, Ele começa a falar, então Ele começa a saciar a sede da palavra de Deus, da Torá, da palavra que todos queriam ouvir da boca de Jesus. No entanto, após terminar o discurso, os discípulos dizem: "Já está tarde." Aproximaram-se de Jesus e disseram: "Nós devemos despedir a multidão, para que possam ir aos povoados e comprar comida." Jesus então os indaga: "Por que vocês não dão de comer a eles?" E eles responderam ao mestre: "Mas, mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes." O número 7 aqui, sabemos que na palavra de Deus significa perfeição. Então, Jesus disse: "Trazei os pães e os peixes aqui." Então, Jesus organizou a multidão, pediu para que sentassem na grama e que se organizassem. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, deu a bênção, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Aqui está o símbolo da Eucaristia, quando o sacerdote ele ergue o pão e se torna o corpo de Cristo. E aí ele partiu o pão e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem às pessoas. E assim o fez, e o milagre aconteceu. 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, todos se alimentaram e se saciaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Assim, nós podemos perceber que a mensagem deste Evangelho de hoje sublinha com vigor o fato de ser Jesus pessoalmente que distribui
e que sustenta o povo de Deus. E assim, com a palavra e com o seu gesto, ele nos mostra os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos que foram também exercidos como os profetas Moisés, Jonas, mas o mais importante, que a fé nele é que fez com que os pães se tornassem comida. Por isso Jesus se dá na Eucaristia, que é o centro da nossa vida, o pão que verdadeiramente sacia a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.